Não há foco sem distração. Continue voltando. Prepare o ambiente, reduza os ruídos. Esteja alerta para reconhecer a distração quando ela chegar. Seja gentil com a distração. Ela é uma excelente personal trainer no condicionamento da sua capacidade de recomeçar. Começar é importante, mas é nos recomeços que a magia acontece. Esse é o podcast Talvez Seja Isso, e nessa temporada especial a gente está conversando sobre as 11 premissas selvagens que nos ajudam a trazer para o cotidiano as competências da mulher selvagem. E quando eu digo a gente, eu quero dizer eu, Mariana Bandarra, e a Bárbara Níquel. Nesse episódio a gente está conversando sobre a premissa selvagem número 6, que diz assim: não há foco sem distração, continue voltando. Essas 11 premissas selvagens nasceram dentro de uma comunidade que a Bárbara e eu nutrimos já há 5 anos, Planejamento Selvagem. Para saber mais sobre o Planejamento Selvagem, é só visitar o nosso site, planejamentoselvagem.com.br. E para te agradecer por estar aqui com a gente, a Bárbara e eu criamos um e-book com todas as 11 premissas que você pode baixar gratuitamente. É só visitar planejamentoselvagem.com.br/talvez seja isso. Esses endereços todos estão aí embaixo na descrição do episódio. Nosso coraçãozinho transborda de gratidão pelo privilégio de a gente estar aqui com você para essas conversas transformadoras. E num mundo que nos treina para fazer tudo sempre igual, pode ser muito desafiador experimentar um jeito diferente. Como é bom saber que a gente não tá sozinha. Como é bom trilhar esse caminho junto contigo. Mari, quando tu te deu conta que não tem foco sem distração? Eu acho que eu já comentei contigo que eu sou uma procrastinadora de nível olímpico, né? Num determinado momento eu tava procrastinando uma coisa importante pra mim e eu resolvi ler um livro de procrastinação, de combate à procrastinação, enquanto eu estava procrastinando. Parte de o que estava causando a minha sensação de insuficiência era a ideia de que eu conseguiria terminar a coisa, de que eu conseguiria começar e terminar. Então, quando eu escrevia a tarefa que eu tinha para fazer no meu planner, né, na minha pauta, eu anotava terminar capítulo. Esse livro, eu esqueci o nome do livro, mas eu lembro até hoje o nome do autor, era o Dr. Neil Fiore, PhD. Dr. Neil Fiore, PhD, tinha estudado a procrastinação como fenômeno e o que ele estava dizendo é: as coisas se terminam sozinhas. O jeito de tu virar a procrastinação é: começa, olha para o começo. Foi o começo do meu entendimento de que a minha obsessão com eu preciso terminar a coisa conversa com a nossa última premissa, que é descansar faz parte do trabalho. Então, toda vez que eu me distraía, que eu parava, eu pensava, bom, não consegui. Viu? Eu sou incompetente, não vou conseguir terminar isso aqui. Eu acho que foi esse momento, assim, foi o momento em que alguém disse: terminar não é uma tarefa. Terminar acontece sozinho. A tarefa é continuar começando. E aí você, então toda vez que eu paro, toda vez que eu me distraio, toda vez que alguém me liga, toda vez, eu vou ter que recomeçar. Então, cada vez que eu me distraio, eu fortaleço a minha capacidade de recomeçar. E quanto mais agilidade eu tenho no recomeço, mais o meu foco se fortalece. Não porque ele nunca é quebrado. Como uma meditação que, assim, eu me lembro a minha primeira experiência de experimentar a meditação, as pessoas lá do Gompa diziam: a prática não é conseguir esvaziar a mente. A prática é perceber que tu te distraiu e voltar. Então, esse aspecto é muito parecido. O foco é, quando tu viu que tu te distraiu, tu volta. Isso é ter foco. Ter foco não é não se distrair. E eu não sei vocês, gente, mas isso explodiu a minha cabeça, assim, mudou o meu jeito de olhar para as coisas, porque até então era: eu sou inadequada,
Eu não sou capaz de focar. A construção do foco é essa construção do recomeço. Então, é uma competência. E qualquer pessoa melhora no foco quanto mais se acostuma, se familiariza com o processo de agora eu vou voltar. Agora eu vou voltar. Não acho que a gente precisa glamourizar a distração. Acho que a gente precisa também reduzir o acesso das distrações a nós. Fechar a porta, desligar o telefone ou deixar ele longe. Mas eu gosto dessa ideia da gente encarar a distração como obrigada por me mostrar que eu estava cansada. Obrigada por me oferecer uma pausa, né? Porque tem momentos em que a gente estava precisando. E tem momentos em que não, agora eu vou tirar todas as distrações e eu vou resistir e vou ficar mais tempo. Eu acho que isso até é bem senso comum até certo ponto, porque a técnica Pomodoro é um grande sucesso entre as ferramentas de produtividade. O que é a técnica Pomodoro, para quem não sabe, Mari? Eu acho que a técnica Pomodoro, o básico dela é 25 minutos de trabalho focado, sem distração, e aí 5 minutos de intervalo. Então, para cada meia hora, tu descansa 5 minutos. E cada 4 blocos que tu trabalhou, né, que seria 2 horas, tu faz um intervalo longo, que é de meia hora. Isso seria uma coisa que aumenta a tua capacidade de focar. Há controvérsias. Eu acho que para algumas tarefas a técnica Pomodoro não é adequada, mas para coisas que são mais, entre aspas, chatinhas ou que exigem que a gente não olhe para outro lugar, senão a coisa não rende, eu acho que pode ser bem útil. Para mim, essa revelação sobre a relação entre foco e distração, semelhante a que tu descreveu, veio muito de tentar aprender as práticas de meditação. Eu me lembro quando eu comecei a tentar meditar, a pessoa dizia para eu contar 10 respirações. Se eu não conseguisse contar até 10, que recomeçasse a contagem. E eu me percebia que eu conseguia contar no máximo até 4 respirações. Eu nunca consegui chegar até 10, porque eu prestava atenção na 4ª, a respiração já estava em outro lugar. Assim, não sei mais onde eu estava, daí voltava e começava a contar de 1 a 10. E em uma vez ouvi uma instrução em que a pessoa falou, quando você perceber que se distraiu, fique feliz que você percebeu. Daí ela fala, a prática é justamente essa. Perceber que tu te distraiu e voltar. Então, não é a celebração da distração propriamente dita, mas da capacidade da gente se dar conta. Olha, eu estava distraída. Isso é algo a se celebrar, né? Tipo, a gente tá tentando fazer uma coisa, daí a gente vai lá e abre uma rede social qualquer, começa, e daí fica um tempo, e daqui a pouco a gente percebe. Olha, eu tô aqui e não ali onde eu queria estar, né? Onde eu me propus a estar. E eu posso celebrar. Olha, me dei conta que eu tô aqui. Porque uma parte desgastante de tentar focar e não conseguir é precisamente a sensação de fracasso, ou de culpa, ou de inadequação, ou de ser insuficiente, que tem a ver para mim com essa percepção, né? Nesse momento de perceber, a gente tem até uma certa medida uma escolha, assim, né? De percebida, eu vou dizer, nossa, eu sou mesmo uma pessoa distraída. Que saco, nunca consigo me concentrar. Que raiva, nem adianta. Ou a gente pode, olha só, percebi, eu estava distraída, vou voltar. Tem uma possibilidade da gente se sentir culpada e uma possibilidade da gente valorizar o reconhecimento de que a gente estava distraída, né? A primeira vez que ela falou isso, tipo, fique feliz, se alegre, que porque você percebeu, eu fiquei, nossa, é verdade, eu percebi, eu estava distraída e eu percebi. E a partir daí voltar desse lugar de alegria também é um pouco mais fácil, né? De voltar do que voltar do lugar de culpa ou da sensação de inadequação. Eu acho que a gente recebe muitas mensagens de valorização, de foco, né? Pessoas focadas parecem ter um superpoder ou uma qualidade invejável, assim. Mas a gente também vive nessa cultura que cria muitas distrações. Se a pessoa que está nos ouvindo acha que ela é muito distraída, eu quero que ela saiba que ela não está sozinha. Sim. E ela está vivendo num mundo que foi e está sendo cada vez mais construído para que ela se distraia. Não é uma fraqueza pessoal, não é um fracasso pessoal, não é um... É muito difícil lutar sozinha contra a distração.
sem outros suportes, porque o mundo nos oferece muitas distrações a todo momento. Ele basicamente é isso que a nossa vida nos oferece a todo momento. São distrações, são modos de capturar a nossa atenção que nos distanciam da nossa capacidade de tomar decisões sobre a nossa atenção, né? É realmente muito difícil. Eu acho que a gente poderia, o que tu acha, definir foco para os fins dessa conversa como um estado de atenção plena numa coisa. Tu acha que faz sentido? Quando a gente está dizendo não existe foco sem distração, o que é foco é um estado mental em que eu consigo dar toda a minha atenção para uma coisa. Mas para mim inclui distração, assim, eu consigo dar toda a atenção e quando eu percebo eu volto. Para mim o percebeu e volto é foco. Eu não consigo imaginar focar sem me distrair. Sim, porque são estados dinâmicos, né? Isso que eu quero dizer. Os estados de atenção são dinâmicos, então a distração vai acontecer naturalmente. Tem aquela pessoa que faz coisas que tu admira. Tô falando com a pessoa que tá nos ouvindo. Ela, assim, sabe aquela pessoa que faz coisas que a gente acha o máximo? Essa pessoa se distraiu enquanto ela estava fazendo. Aquele livro que tu acha incrível, aquele filme, aquela qualquer coisa, sabe? Aquela planilha. Qualquer coisa que tu tenha pensado, nossa, a pessoa que fez isso é incrível. Se essa pessoa é um ser humano e não uma inteligência artificial, é seguro dizer que ela teve muitas interrupções e distrações, que não foi fácil fazer essa coisa. Às vezes, quando a gente vê alguém que fez algo que a gente queria fazer, tem uma tentação, quase infantil assim, mas uma tentação da gente construir a ideia de que para aquela pessoa foi fácil fazer. Porque ela é organizada, ela é focada. E assim, só quem não se distrai são máquinas. Às vezes elas quebram, mas elas não se distraem do foco. Os estados de atenção de um ser humano são dinâmicos e a gente não consegue estar sempre naquele lugar mítico e maravilhoso que às vezes a gente encosta, né? Que a gente está em contato com tudo e consegue saber exatamente o que fazer e tá assim com aquilo que veio a ser convencionado como flow. Aquele estado em que é mais fácil continuar do que parar, em que nada me distrai, ou que as coisas me distraem e eu sou indistraível quase, né? Eu volto porque eu tô fluindo junto com a coisa. Esse estado é dinâmico e a gente não pode criar expectativas para os nossos processos de que a gente deveria estar sempre de um jeito ou deveria não estar nunca de um jeito, né? Seja focado ou distraído, porque todos os estados mentais, todos os nossos estados de atenção como seres humanos são dinâmicos e que bom. Porque assim, se pegar fogo no apartamento, a gente vai perceber, seremos distraídas da nossa tarefa. Eu acho interessante quando a gente consegue observar aquilo que a gente sente como um problema nosso. Como eu sou distraída. E a gente consegue perceber, nossa, o mundo inteiro está criando as condições para que eu seja distraída e consigo encontrar, talvez, algumas saídas, olhar para as outras pessoas que estão enfrentando o mesmo problema e pensar, talvez eu não consiga, seja muito difícil para mim encarar isso sozinha, como é que a gente pode fazer isso juntas, né? Eu não sei como foi que a gente criou essa linha do foco no planejamento selvagem. Só sei que sem ela eu não teria conseguido terminar minha tese. E essa linha do foco é um horários semanais que a gente tem, em que a gente trabalha sozinhas, porém juntas. É um coworking virtual. Até depois, quando começou a pandemia, ficou mais comum. Eu vejo que mais pessoas passaram a propor esse tipo de sessão de trabalho online, em que todas as pessoas estão juntas, podem se ver, mas cada uma está trabalhando no seu, no caso, eu na tese, outra pessoa no seu trabalho. E a gente fez isso dentro do planejamento selvagem e é muito louco, inexplicável, como ver as outras mulheres do planejamento selvagem focadas e distraídas, né? Tipo, focadas no seu trabalho, e daí também a gente
vê que ela tá focada, mas daqui a pouco ela levanta, toma uma água, volta, né? Faz a sua coisa, volta, atende o telefone, volta. Como a gente criar um espaço em que nós estamos focadas juntas, mesmo que não na mesma coisa, é muito poderoso. E eu não sei explicar o que acontece, eu só sei que é muito poderoso. Eu acho que a gente se espelha. Eu acho que a coisa de ter um horário faz muita diferença. Ter um horário, vai ter outras pessoas ali. Essa coisa de aqui o que a gente faz? A gente foca. E, claro, a salinha do foco é muito útil para tarefas solitárias e tarefas que precisam de bastante atenção por bastante tempo. Mas eu também acho interessante a gente pensar o quanto a salinha do foco vira também um lugar onde a gente pode trazer as necessidades que não estão recebendo tempo. Então, teve a coisa de dizer, tá, vamos fazer a unha na salinha do foco. Criar barreiras e dizer, desse horário até esse horário, vai caber o que tá precisando receber atenção. Tem muita gente arrumando o armário. Arrumando o armário. Teve uma ou duas vezes que alguém disse, eu vim aqui pra descansar, que é maravilhoso. Então, o que a gente faz na salinha do foco é, a gente entra, declara o que a gente vai, a intenção para aquele tempo, e a gente tá ali juntas, todas com os microfones desligados, então não tem distração, mas tem essa atmosfera de quanto mais todo mundo tá focado na sua coisa, mais foco a gente recebe de volta da salinha. Eu gosto muito desse processo. Eu pensei, enquanto a gente estava falando da salinha, e isso de distração e voltar. Agora, pensando bem, eu acho que eu não tinha feito essa relação que eu acabo de fazer, que é como os check-ins mensais do planejamento selvagem também ajudam a focar. Quando a tarefa é maior, por exemplo, né? Era comum antes da gente ter criado o planejamento selvagem, eu pensar no início do ano, quais são os grandes projetos que eu quero fazer, o que eu quero esse ano, fazer aquela coisa do imaginar como vai ser o ano, e aí, sei lá, em janeiro olhar para aquilo, talvez fevereiro, daí chegava agosto, eu tipo, agora não dá mais tempo de olhar para aquilo, né, e já era, acabou, não tem como, ou que saco, tô super atrasada. E como o processo da gente olhar mês a mês, ter o encontro, ter o check-in, trazer de novo aquele plano e pensar, será que continua fazendo sentido? E daí eu posso talvez perceber, nossa, eu estabeleci que eu ia me comprometer com uma determinada coisa, passou esse período e eu já tô distraída, já tô fazendo as coisas que eu sempre faço, já fui tomada pela rotina das outras coisas que sempre invadem e que eu tô fazendo na minha vida e não me lembrava. É como trazer para um tempo maior a coisa de, olha, passei um mês distraída do que eu pretendia fazer. Vou tentar focar vou recomeçar agora, vou tentar focar de novo nisso e vou ver o que acontece nesse próximo ciclo, nessas próximas 4 semanas. Daí chega nas próximas 4 semanas, olha, me distraí de novo. E daí volta, até em alguns casos, olha, talvez eu realmente não queira fazer essa coisa. Ou então, não, eu acho que eu tô facilmente me distraindo, se eu quero mesmo fazer. Eu vou precisar colocar isso na agenda de alguma forma e daí planejar como é que eu vou incluir. É uma coisa que a gente quer fazer e que não necessariamente fazia parte da nossa rotina, ou é uma coisa que a gente quer fazer e é muito grande, e é difícil de começar, e é fácil de desistir, assim, né? Eu também não tinha me dado conta disso, que o check-in é uma ferramenta de foco. E quando a gente fala check-in, a gente tá falando de um processo que a gente faz todo mês perto da lua nova. Mas eu acho que a gente também pode pensar no check-in como uma pausa para ver como eu estou, o que eu estou precisando. Que é a gente faz uma versão disso pro planejamento de cada uma. Vou voltar para uma coisa que eu falei, né, já num outro episódio dessa temporada, que é assim como lembrar de tomar água. Toda vez que a gente lembra de fazer o check-in, de ver como é que eu tô? Peraí, deixa eu ver como é que eu tô. O que eu tô precisando? Toda vez que a gente faz isso, a gente abre pro recomeço e se nutre dessa energia, desse movimento de estar com a presença, né? E não só, mas eu decidi que eu ia fazer, eu falei lá na virada do ano que eu ia fazer, porque é extremamente frustrante a gente esperar que seremos, ao longo do tempo, máquinas de realizar as vontades de uma versão da gente que já não existe. Ou, pior ainda, de uma versão de alguém que nem é a gente, né? Às vezes que é o do chefe, enfim. Então, essa visão cíclica de fazer o check-in sempre que possível
realmente fortalece muito o foco. E uma coisa que me vem é a forma como as escolas, que eu acho que agora as escolas estão mudando bastante, né? Se tu tem filhos em aula não presencial online nesse momento, receba o nosso abraço. Mas pensando como a minha experiência escolar foi, como a nossa experiência escolar foi, que sentar crianças numa cadeira, escutando uma pessoa falar ou lendo e escrevendo em silêncio, né, quase na maior parte do tempo, quase sempre, esperar que crianças fazerem isso de maneira focada em blocos de 4 horas faria sentido e que quando elas conversassem ou se distraíssem, isso era errado e tinha que ser assim, né? Que elas tinham que ser treinadas para conseguir aguentar isso. Isso não é educação. Isso não faz a gente aprender. Eu acho que agora a gente já está melhor, porque a gente já está com projetos pedagógicos melhores em muitas escolas, mas acho que nas escolas públicas isso ainda não chegou necessariamente. Eu acho bem útil a gente ter essa consciência de que a vergonha de se distrair e a expectativa de que a gente vai prestar atenção, bem bonitas, fazer tudo até o final, sem conversar. Não pode conversar com a coleguinha. Que esse ideal é um ideal que não está a serviço do desenvolvimento de pessoas vibrantes e que estão na vida criativa. Esse ideal está a serviço de formar bons funcionários para as fábricas, porque daí tu aprende a ficar sentada fazendo uma coisa chata e depois, quando tu cresce, eles te pagam para ficar sentado fazendo uma coisa chata ou para ficar de pé fazendo uma coisa chata. Mas parece um ótimo negócio se tornar um trabalhador desconectado do seu propósito depois que tu teve 9 anos de vida escolar em que isso estava sendo pedido de ti, que tu ficasse performando esse foco, porque a gente não tá realmente prestando atenção na aula, né? E eu acho que quem passou por esse processo de escolarização, quem não teve o privilégio maravilhoso de uma escola Waldorf ou, né, de escolas com projetos pedagógicos mais razoáveis na contemporaneidade, né? Quem estudou nessa tradição anos 50, que é o meu caso, eu acho que o teu também, a gente precisa atualizar a nossa versão do que é foco para incluir a necessidade de fazer coisas que alimentam a nossa força criativa durante o trabalho. Então, também reconhecer que a distração é parte do foco é a gente reconhecer que levantar para dar uma caminhada não é um ato de desfoque, porque às vezes a gente traz lá daquela experiência de escolarização violenta, né? Essa noção de que o jeito que a gente deveria estar focando é o jeito como os adultos daquela época consideravam. Pode ser útil também desfazer essa noção do que é ser boazinha, ir bem. E se a gente não foi bem no colégio, isso tem outras implicações, né? Que eu não sei fazer as coisas que precisam de foco. Tu tem momentos, Mari, em que tu, mesmo sabendo disso, por exemplo, desejando fazer uma coisa importante pra ti, conhecendo essas ferramentas, mesmo assim tu não consegue? Tu sente que tu O tempo todo eu tô lutando, assim, eu sei que as coisas podem ser mais fáceis e de vez em quando elas são mais fáceis. Quando a gente conversa sobre o Barba Azul, a gente diz que o predador, ele é atraído por aquilo que tem luz, né? Uhum. Ele não tem vitalidade. Então, aquilo que traz vitalidade, o predador vê e pensa, vou te pegar. E quanto mais importante a coisa é pra mim, mais é acachapante às vezes, assim, mais intimidante são os sentimentos de resistência a essa coisa. Eu sinto que é um processo de fugir de um bicho no mato, de que é fugir de um bicho que tá seguindo a minha trilha. Então, às vezes, eu, vou deixar uma camisetinha minha aqui e vou pro outro lado. Sabe? É distrair a parte de mim que, entre aspas, não quer fazer, né? Que tá jogando contra. Eu acho que quanto mais a gente se desenvolve, mais a nossa sombra se desenvolve. E eu não tenho a menor ilusão de que eu vou me desenvolver e me tornar uma pessoa melhor e as minhas táticas de autossabotagem não vão se tornar melhores. Eu me desenvolvo como um todo. O que as ferramentas oferecem é, na hora que eu percebi, eu tô fora, eu preciso recomeçar,
me dão um lugar para eu segurar para fazer o retorno. Mas até eu voltar para a presença de o que eu tô fazendo, meu Deus do céu? Por que eu tô fugindo de mim mesma? Por que eu tô fugindo da coisa que eu disse que eu queria? É bem tenso, em termos de, assim, tem uma disputa. E eu vejo que eu também tô sendo mais gentil. Mais recentemente, eu tô sendo mais gentil. Recentemente, eu digo assim, 4, 5 anos. Tô sendo mais gentil com... Eu já estou fazendo a coisa. Eu não sentei ainda para começar. Mas eu tô fazendo a coisa enquanto eu tô dentro do banheiro tomando banho. Eu tô fazendo a coisa enquanto eu tô lavando essa louça. Que esse momento de preparação para começar, às vezes ele é aparentemente desorganizado. E que eu acho que não é bom para todo mundo, mas para mim tá sendo... Uma parte da cura é eu reconhecer que se eu começar me chicoteando, por que tu não sentou ainda pra fazer? Por que tu não... Que tá, tem coisas que... Se eu tô pensando na coisa de um jeito ativo, a coisa tá acontecendo em algum plano e às vezes eu ainda não tô pronta, quando é coisas de escrita, né? Às vezes eu ainda não tô pronta pra sentar, mas eu tô pronta pra dar uma caminhada e que essas coisas não são distração, que essas coisas são foco. Acho que isso é uma coisa... requer um grau de discernimento e de presença constante, porque aquilo que estava sendo nutritivo 10 minutos atrás pode já ter virado fuga agora. Então a gente faz o check-in, como é que eu tô? O que eu tô precisando? Na dúvida, como tu falou, né, traz aquela ferramenta da Clarissa Pinkola Estés, que é qual é a decisão, qual é a ação que eu tomo agora que torna a minha versão do futuro mais orgulhosa de mim. Porque às vezes a gente tá assinando os BOs das escolhas que a gente fez que não eram gentis com a nossa versão futura, né? E agora a gente é. O futuro chegou e a gente tá segurando, putz, deixei pro final do prazo, por exemplo. Mas tem também essa possibilidade da gente recorrer pra como é que eu posso ser o mais generosa possível com a versão de mim de amanhã, com a versão de mim de daqui a meia hora, que eu acho que tira um pouco, desestabiliza um pouco essas estruturas do Barba Azul, mas o meu Barba Azul volta e meia tá dando seu arzinho da graça. E tu tem dificuldades às vezes com essa... Eu tenho muita facilidade para experimentar novas técnicas de continuar voltando. Vou usar o Pomodoro, vou parar 1 minuto, como a Daniela Laporte recomenda, e daí eu vou voltar. Antes de começar o trabalho, escrever o que eu quero fazer, e daí, quando eu me distrair, vou voltar e vou ler o que eu queria fazer. Eu sinto que eu sou muito boa em experimentar as coisas e muito ruim em manter qualquer ferramenta da minha vida. E às vezes eu penso, nossa, como isso beneficia tantas pessoas e eu não consigo, que incompetente que eu sou, que não consigo me beneficiar dessa coisa que ajuda tanta gente, o que tem de errado comigo? Mas aí geralmente eu penso, não, então vou experimentar uma outra coisa. Daí eu me encanto pela outra coisa. Às vezes dura um dia, às vezes dura uma semana, às vezes dura um mês, mas logo eu não tava fazendo uma coisa que era pra me ajudar. Que tava funcionando? Que coisa era aquela? Eu nem me lembro. É que nem o shampoo. A gente usa o shampoo deixa o cabelo lindo e daqui a pouco o cabelo não tá mais lindo com aquele shampoo. Tu tem que usar outro shampoo. Então eu acho que a vantagem de ficar velha é começar a me dar conta que, mas talvez pra mim funcione de tempos em tempos trocar a coisa, que não tem problema. Eu não consegui mais usar o Pomodoro, né? Funcionou 3 dias, agora não funciona mais. Que não tem problema eu precisar trocar de recurso para tentar ajudar e que eu preciso mesmo de recursos, que tentar buscar esses recursos também não é um problema. Diversificar o que eu tenho à minha disposição não é um problema e que cada dia também, ou momento, uma coisa pode funcionar e no outro dia essa mesma coisa pode não funcionar e depois ela pode voltar a funcionar. Eu acho que o que está acontecendo, ficando velha, é ficar um pouco mais tranquila. Não é o fim do mundo que isso aqui, que eu não estou conseguindo focar hoje. Não significa que eu nunca mais vou conseguir focar, que eu sou um fracasso, que eu não vou conseguir terminar as coisas. Significa que talvez eu precise descansar, talvez eu precise fazer outra coisa, talvez eu precise de outro recurso, assim. Aceitar isso ficou mais fácil para mim. E aí as coisas podem ser pensadas sob medida também, porque a gente pensa, quando, às vezes, a gente muda de semana para semana, assim, até hormonalmente, né, mulheres,
cis. Acho que todo mundo muda hormonalmente, na verdade, de semana para semana, mas assim, muito intensamente quem tá nesse ciclo menstrual. E as coisas que estavam funcionando quando tu tava com o prazo para entregar a tese de doutorado não necessariamente vão ser as mais úteis agora que tu já entregou e tá entrando num novo ritmo. Então, essa possibilidade de pegar as coisas que existem pra gente se sentir bem com o nosso processo e não usar elas como porretes que a gente bate na nossa própria cabeça. Tipo, tá, se a agenda não foi aberta essa semana, mas eu tô me sentindo atendida, mais uma vez check-in, como é que eu tô? O que eu tô precisando? Eu não devo nada, né, pra agenda, pro Pomodoro, pros post-its. Eu queria perguntar pra ti que tá nos ouvindo e pra ti, Bárbara Níquel, qual é a prática mais subestimada que tu gostaria que as pessoas, tipo assim, bah, isso aqui, toda vez que eu faço, eu sinto a diferença, né? Pra ajudar a criar esse estado, né, facilitar esse estado de foco. Se tu tem essas dicas, manda pra gente por e-mail e também só contando como rolou, né? Como essa conversa bate por aí. Eu acho que estar descansada. Como tu falou, né? Descansar antes, estar descansada. Foi no último episódio, Foi eu no acho, episódio né? anterior. Sim. Chegar descansada, porque eu percebo que eu me distraio muito mais quando eu estou cansada. Demoro muito mais para perceber que eu tô distraída quando eu tô cansada. Eu adoro a ideia de que quando a gente dorme à noite, a gente não tá dormindo para descansar do dia que a gente cansou, mas dormindo para se preparar para o que a gente vai começar. Para mim, a ferramenta que não pode ser subestimada, que assim, muitas vezes eu subestimo e sempre me arrependo de ter subestimado, é preparar o ambiente físico. Isso ajuda muito. É limpar tudo que tá em cima da mesa. É tipo, não vou perder tempo com isso, vou abrir o computador direto. Claro, eu trabalho muitas vezes no computador e tem uma imaterialidade nas coisas que a gente está escrevendo no computador ou nas coisas que acontecem na internet. E a materialidade do espaço físico, eu dizer, eu vou tirar tudo que eu não quero ver, eu vou colocar apenas um papelzinho e nesse papelzinho tá escrito a primeira coisa que eu vou fazer. E aí eu vou tirar o meu celular de cima dessa mesa ou simplesmente vou virar o meu celular para baixo para não enxergar as notificações. Vou colocar ele dentro de uma caixinha logo ali, que quando eu fizer a minha pausa eu preciso. Vou pensar o que vai trazer beleza. Vou botar uma florzinha. E isso são, em geral, 10 minutos que eu acho que eu vou economizar quando eu não faço. E eu sempre perco mais de 10 minutos, assim. Claro, a gente falou que não tem perda de tempo, né? Mas eu sempre gasto muito mais do que os 10 minutos que eu gastaria preparando, porque eu tô confusa, porque eu tô atrapalhada. Se a gente pensar que a gente faz aqueles murais, aqueles mood boards, assim, quadros de visão, e que as coisas que a gente vê vão fazendo parte da nossa paisagem interna. Então, a mesa bagunçada... Tem a baguncinha criativa que é gostosa, né? Mas, assim, a mesa bagunçada vira a cara do trabalho que eu vou fazer naquele dia. E, às vezes, numa semana, eu chego no final da semana e... Que lugar é esse onde eu tô trabalhando? É pilha de 16 livros. A coisa mais subestimada para mim é preparar fisicamente, na materialidade, o espaço onde eu vou fazer a coisa. Faz muita diferença para mim também. E qual é a próxima premissa sobre a qual a gente vai conversar? A próxima premissa é a número 7. É só dar um passo e ele te prepara para o próximo. Isso é uma coisa muito ousada, né? Que a gente está dizendo e propondo. É o raio desparalisador. Então, se tu tá sentindo bloqueio em algum dos teus processos, essa próxima conversa da Premissa Selvagem 7 vai ser bem legal. E quero agradecer por tu estar aqui com a gente. Agradecer a possibilidade da gente
usar a tecnologia desse jeito louco que a gente se sente tão perto. E celebrar que tu que tá nos escutando, nos ouviu, não importa quantas vezes precisou parar para fazer outra coisa e voltou para nos ouvir até o fim. Sim, a gente espera não ser uma distração no teu dia, mas se fomos, que ela sirva para te conectar com um recomeço do que faz sentido. Então tá, mal posso esperar pra gente se encontrar de novo. Muito obrigada. Oi, sua linda! Se esse tipo de conversa faz sentido para ti, eu quero te convidar para visitar o nosso site, planejamentoselvagem.com.br, e lá tu pode escolher o valor que cabe no teu bolso agora e começar o teu planejamento selvagem. A gente está de portas abertas para novas inscritas até março de 2022. No Planejamento Selvagem, a gente passa o ano inteiro juntas, aprendendo na prática um jeito regenerativo de sonhar e de realizar. No próximo episódio, a gente vai olhar juntas para a premissa 7, que diz: é só dar um passo, ele te prepara para o próximo. Até lá, nosso desejo é que cada distração seja para você um lembrete de que é impossível desviar do seu caminho, de que a sua jornada é só sua e brota a cada passo que você dá na direção daquilo que realmente importa, a cada momento em que você decide voltar.